Os sonhos outra vez. É só fechar os olhos e é só descansar o corpo. É só esperar por um dia melhor que o vejo, que fujo dele, ou corro em direção a ele. Eu vejo seu rosto, eu vejo seus olhos na escuridão, escuto sua risada, eu sinto seu toque, o seu beijo, o seu abraço. É como se ele estivesse aqui, só que sem estar. Sonhos são abstratos, mas eu sinto tudo fisicamente, tudo na matéria, como se estivesse vivendo uma outra vida em um outro lugar. E então desperto nesta vida e neste lugar, e já não entendo mais nada, já não sei mais o que sou. Fecho os olhos para dormir outra vez. O cenário muda, estou em outra dimensão. Escuto alguém me chamando, me dizendo que tudo vai ficar bem. Vejo uma capa vermelha voando à minha frente, e então um sorriso que me incomoda e me atrai. Seu rosto se destaca entre as sombras e me assusto. Dessa vez, não era ele. Pela primeira vez em muito tempo, não era ele. Era outro. O de agora. O real. Ele abre os braços e me chama. E então, acordo. Eram quase 11 da noite quando ambos chegaram em casa. Brandon deixou as sacolas de tudo que haviam comprado no quarto de Lois e lhe deu um beijo na testa, seguido de um boa noite. Lois sentou-se na cama, olhando para o que tinha. Todas aquelas coisas materiais a preenchiam. Momentaneamente, mas preenchiam. Estava alegre e dava graças aos céus por ter uma casa segura e limpa, onde poderia dormir tranquilamente e, quem sabe, ter menos pesadelos. Seria o suficiente por agora. Entretanto, naquela mesma noite, algo diferente aconteceu. Lois abriu os olhos sentando-se na cama, após algumas horas de sono. Seu coração batia acelerado dentro do peito e estava ofegante. Havia sonhado com Brandon. Como num filme de Hollywood, Lois estava nos braços de sua antiga paixão, sentindo-se leve e feliz como antigamente. Eles andavam por uma rua deserta, rindo como dois adolescentes que recém haviam descoberto o amor. Porém, ao chegarem no final da rua, estava Brandon, parado de braços cruzados, atrapalhando a passagem. Ele olhava diretamente nos olhos de Lois e sorria aquele mesmo sorriso irritante de quando ela o viu pela primeira vez, sentada no parapeito da janela. Seus olhos a convidavam a se aproximar, mas ela não o fazia. Tinha medo. Não queria soltar a mão dele, do seu amor único e verdadeiro. Mas algo dentro de si a empurrava em direção a Brandon. Como se estivesse hipnotizada, Lois soltou a mão de seu ex-namorado e deu o primeiro passo em direção a Brandon, desejando entender que impulso irresistível era esse e o que aquele homem guardava atrás do olhar seguro e acolhedor. O que havia ali que precisava descobrir? Ela deu um segundo passo em direção a ele, em direção a revelar o mistério que todo aquele encontro significava para ela. E então, acordou. Lois olhava o quarto ao redor, repassando cada detalhe do sonho em sua mente. O que aquilo significava? Por que havia sonhado com Brandon? Será que sua constante companhia estava afetando até seus sonhos? Ela não queria pensar. Morria de medo da resposta. Se deitou outra vez e tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. Sua mente começou a perder o controle de seu corpo e sentiu medo. Pensou em ir até o quarto de Brandon, mas logo chegou à conclusão de que aquilo só pioraria tudo. Era melhor ficar sozinha. Quanto mais os minutos se passavam, mais o seu corpo parecia ganhar vida própria. Incapaz de continuar deitada pensando 1000 pensamentos ao mesmo tempo, Lois foi para a sala. Pensou em ligar a TV para se distrair com algum programa, mas desistiu assim que se deu conta de quanto sua cabeça doía. Precisava do silêncio. Precisava retomar o controle e voltar a dormir. Tudo estava bem agora, ela não tinha razão para se sentir assim. Tudo estava mais do que bem. Precisava se convencer disso. Ficou deitada no sofá olhando para o teto enquanto esperava o sono voltar. Toda vez que pensava no sonho, seu coração se jogava contra o peito.
Se assustou com tamanha força daquelas batidas que reverberavam até seu cérebro. Ansiava pensar em outra coisa, acalmar seu interior, seguir outra direção. Quanto mais os minutos passavam, mais insuportável era estar dentro de si mesma. Ela precisava de um alívio. E precisava agora, antes que tudo dentro de si arrebentasse outra vez. Lois levantou-se do sofá e foi em direção à cozinha. O barulho das portas se abrindo e fechando freneticamente ressoavam por todo o cômodo. Lois já procurava por algo, sem saber exatamente o que. Na verdade, só queria se acalmar, por mais que essa ocupação dependesse de abrir e fechar portas de armários no meio da madrugada. Sentiu os olhos arderem, a boca ressecada, o coração pulsar cada vez mais rápido e a franja grudar na testa devido ao suor que já tomava conta de sua pele. As portas dos armários da cozinha se abriam e se abriam, até que uma delas apenas abriu. E então, o silêncio. O barulho de portas se abrindo e fechando subiu as escadas até chegar ao quarto de Brandon. O rapaz abriu os olhos, confuso, tentando entender aos poucos o que estava acontecendo. Levantou-se devagar e colocou uma camisa. Assim que colocou os pés no corredor e viu a porta do quarto de Lois aberta, já imaginou quem era responsável por aquela sinfonia de portas. Desceu as escadas rapidamente e chegou à cozinha a tempo de ver a garota jogando uma garrafa de vidro contra a parede. Assim que gritou por seu nome, viu como a ruiva se virou e observou que seu rosto tinha um aspecto bem diferente de algumas horas atrás, quando ainda se divertiam no shopping. "O que você está procurando?" Brandon falou da forma mais mansa possível, entendendo o que estava acontecendo com ela. "Será que você nunca dorme?" A raiva em seu tom de voz traduzia todo o seu desespero. "É impossível dormir com tantos barulhos." "Onde você colocou as bebidas?" Lois o encarava com raiva, como se ele fosse o culpado pelas sensações devastadoras que passavam pelo seu corpo neste momento. "Eu só tinha essa garrafa de rum que você acabou de arrebentar na parede. Não comprei mais bebida desde que você chegou aqui." Brandon andou devagar em sua direção e tocou seus ombros com carinho. "Lois, já está tarde. Mesmo que eu quisesse, não há nenhum lugar aqui perto que venda algum tipo de álcool. Já que você precisa tanto disso, amanhã a gente vê o que pode ser feito. Venha, vamos para a cama." "Eu preciso beber alguma coisa." Lois agarrou o pano da camisa de Brandon com força, e ele arregalou os olhos ao sentir o seu desespero. "Eu preciso agora." "Lois, respira fundo. Venha comigo para o quarto e..." "Não tente mandar em mim, Brandon Reed, porque você não pode." Ela o empurrou com força que ambos não sabiam que existia dentro de um pequeno corpo. "Lois, você não precisa de bebidas." A sua voz agora saiu um pouco mais alta e firme, como um professor que tenta controlar uma criança malcriada. "Você é um cínico mentiroso!" esbravejou Lois, andando de um lado para o outro. "Me trouxe para cá com um monte de palavras doces e promessas manipuladoras para no final se mostrar igual aos outros. Eu sabia que ninguém podia ser tão perfeito assim. Algo tinha que estar de errado com você." "Algo está errado comigo. Tem certeza, Lois?" Brandon tentava manter a calma enquanto os olhos da garota e seu rosto ficavam tão vermelhos quanto seus cabelos. "Sim, tenho. Você disse que me daria tudo o que eu precisasse e que não me obrigaria a parar de beber. Você finge ser o senhor perfeito e sabe tudo, me dando lições de moral que não me ajudam em nada. Se você sabia que eu ia precisar beber no começo, por que não deixou nada guardado para mim?" Lois esperava que ele retrucasse, gritasse com ela ou qualquer coisa do tipo. Ainda estava irritada por não ter aquilo que queria, por ele não dar o que ela precisava, como havia sido o trato. Ao contrário do que esperava, Brandon havia ficado quieto. De braços cruzados, ele observava atentamente como se pudesse ler tudo o que se passava dentro de sua cabeça. Ela desejava que ele mostrasse qualquer tipo de reação, mas lá estava Brandon com sua pose calma e controlada outra vez. Como ele podia ter tanto controle sobre si? Como? Para uma pessoa que vivia seus sentimentos à flor da pele como Lois, aquilo era enervante. "O que é?" ela gritou, sentindo-se invadida e impotente. Já não aguentava mais ser observada como se fosse um rato de laboratório. "Você não quer se curar. Simples assim", disse Brandon, ainda com seu tom de voz baixo e calmo. "O que quer dizer?"
O que eu quero dizer é que tivemos um ótimo momento horas atrás. Ele tornou a se aproximar, encarando-a com firmeza. Você riu, compramos coisas divertidas e tivemos um ótimo jantar. Estava alegre, tinha um lindo sorriso esboçado no rosto e estava bem. Mas estar bem não te faz bem, não é verdade? Você está falando coisa com coisa e eu não entendo uma palavra que sai da sua boca. Será mesmo? Lois o encarava com os olhos semicerrados, tentando entender o que ele queria dizer. Você não gosta de ser feliz. Parece que tem medo. Medo? Ela soltou uma gargalhada alta e exagerada, que tentava disfarçar com risos a dor que sentia. Como alguém pode ter medo de ser feliz? Você enlouqueceu? Não, não enlouqueci. Você não se permite ser feliz, nem se esforça para isso. Parece que está sempre arranjando motivos para ficar na lama, esperando que alguém te carregue e salve de si mesmo. Eu não aguento viver dentro de mim, sibilou Lois em seguida, baixando temporariamente a guarda. Eu não consigo me salvar. Não, você está viciada em pensamentos derrotistas que te fazem acreditar nisso. Ele continuou. Você é mesmo viciada em ter vícios, Lois. Parece uma obsessão a forma com que busca situações que só reforçam os seus pensamentos autodestrutivos. Você é viciada em problemas e corre atrás deles porque parece ser a única maneira que conhece de sentir prazer na vida. Ambos ficaram se encarando no centro da cozinha. Ela pensava nas palavras que haviam sido tiradas em seus ouvidos e, na verdade, faziam completo sentido. Sabia que o que ele dizia era certo. Ela era mesmo alguém que pulava de obsessão em obsessão para conseguir um tipo de alívio que nunca chegava. Nunca estava satisfeita com nada, pois tinha essa necessidade absurda de algo a mais. Ela sabia que Brandon, mais uma vez, estava certo. E era terrível ter que admitir isso. Você não é um psicólogo, disse Lois com a voz baixa, tentando atingi-lo de alguma forma, em nome de alguma dignidade que ainda lhe restava. Você pode ler 1000 livros e arranjar 1000 pessoas perdidas para tratar, mas você não entende de verdade o que é estar na pele de pessoas como eu e nunca vai entender. Você não é o seu pai. Se você quer me derrubar com essas palavras, não vai conseguir, respondeu Brandon em tom piedoso. Não pretendo e nem quero ser como meu pai. Você não sabe de nada da minha vida para tentar me atingir assim. Brandon sorriu de forma triste e suspirou, sentindo-se exausto daquilo tudo. Vá para o seu quarto, Lois. Não há bebidas. Você não tem mais nada o que fazer aqui. Nem mesmo os super-heróis conseguem salvar aqueles que desejam morrer. E está bem claro para mim que você não quer viver. Não houve resposta dessa vez. À sua maneira, Lois entendeu o que Brandon quis dizer. Ele deu as costas, subindo para o seu quarto. O pouco de rum que havia conseguido beber da garrafa ajudaria a atravessar essa noite. Amanhã, ela iria atrás do que verdadeiramente precisava, e não deixaria que Brandon se interpusesse em seu caminho. Quando o dia amanheceu, Brandon decidiu falar com Lois. Talvez uma conversa calma fizesse entender a gravidade de seu problema. Na verdade, ele não sabia ao certo o que falar. Precisava de mais tempo para resolver a situação. Nunca havia lidado diretamente com o alcoólatra em uma crise de abstinência. Nesse ponto, ela tinha razão. Nenhum livro que leu, nem mesmo os longos anos de estudo com seu pai o prepararam para aquilo. Havia sido pego de surpresa, principalmente porque pensava que após a noite divertida no shopping, ela teria alguns dias de calma. Mas estava enganado. Ainda não tinha ideia de como lidar com Lois, mas precisava ver se ela estava bem. Esperava que uma conversa no momento fosse o suficiente para fazê-la se sentir melhor. Porém, ao chegar no quarto de hóspedes, teve uma surpresa. A cama estava arrumada e as sacolas intocadas no canto da parede. Brandon respirou fundo, lutando a acreditar no que sua mente lhe dizia. Lois não podia ter feito isso. Ela devia estar na cozinha ou em qualquer outro lugar da casa. Mas não precisou dar 2 passos para ver o bilhete em cima da mesa. Observando sua letra peculiar, Brandon leu a mensagem no pequeno papel branco que dizia o que sua intuição já lhe alertava assim que entrou naquele quarto. Você está certo, Brandon, como sempre. Eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Obrigada por ter tentado.